utilizadas também como tratamento. Mas muitos desses conhecimentos de terapia manual ficaram na mão de pessoas leigas, pessoas que eles eram, conhecimento passava de geração para geração, de pai para filho, assim por diante. E um dos maiores nomes, e que a gente reverencia na terapia manual, é o nome de uma inglesa. Ela era pequenininha, diziam que ela tinha um gênio muito forte, chamada Sarah Mapp. E ela recebeu um apelido de Crazy Sally. E ela era uma cracker, ou uma bone setter, é um nome que se dava para quem endireitava os ossos, ou quem fazia os cracks, né, fazia as manipulações. E ela chegou a ganhar uma fama tão grande que ela passou a ser uma terapeuta da família real britânica. E isso gerou muito ciúme pelos médicos que não conseguiam ter resultado tratando as pessoas, e a Sarah conseguia. E, infelizmente, essa questão até é um pouco misógina com relação a ela, porque só homens faziam esse tipo de técnica, eles passaram a perseguir a Sarah Mapp, e ela morreu abandonada por todo mundo e na pobreza, porque foi roubada, enfim. Mas ela é um nome que hoje é reverenciado por nós, terapeutas manipulativos. Andando um pouquinho mais no tempo, John Hunter, também na Inglaterra, ele considerava que cirurgias eram mutilações desnecessárias que mostravam que a medicina tinha falhado. Então, ao invés de operar, vamos tratar as pessoas. E manipulação e mobilização articular eram tratamentos que ele propunha, e ele reforçava a importância disso. Tá? Na sequência, um outro John, chamado Hilton, ele era um anatomista, era um cirurgião e foi seguidor dos conhecimentos de Hunter. Ele continuou a propagação da terapia manual como forma de tratamento. Ainda na Inglaterra, Edward Edson, também ele era um médico, ele aprendeu as manipulações com esses endireitadores de ossos, ele formulou as primeiras teses falando sobre subluxação articular, e ele fundou uma enfermaria para tratamento da coluna, e utilizando terapia manual como recurso terapêutico. Dando sequência, na Suécia, Per Henrik Ling, ele é considerado o pai da educação física moderna, ele foi um dos criadores da massagem sueca, que é muito famosa, técnicas de massagem, e ele começou a também aprender e conhecer essas técnicas de manipulação com bastante resultado. E aí, na sequência, tudo isso foi compilado através de estudos lançados em 1871 na Lancet. Então já existia a revista Lancet, e uma série de artigos foram publicados por Wharton Rudd. E o Rudd, depois ele compilou esses artigos num livro. Esse livro foi chamado On Bone Setting, então explicando como é que as técnicas de manipulação eram feitas por esses endireitadores de ossos. Quando as colônias norte-americanas passaram a receber imigrantes da Inglaterra, do Reino Unido, esse conhecimento que era difundido de pai para filho, que era as famílias conheciam e praticavam e tratavam as pessoas, também veio até a América do Norte. E começou a se divulgar e se difundir muito isso com esses endireitadores de ossos. Até que uma pessoa muito conhecida por nós, fisioterapeutas, por quem gosta da terapia manual e particularmente da osteopatia, chamado Andrew Taylor Still, ele era médico, formado em medicina, ele passou a conhecer as técnicas dos bone setters, começou a aplicar as técnicas dos bone setters, e ele formulou uma teoria, uma tese, e criou um conceito de terapia manual chamada osteopatia. Então, a primeira escola, de fato, para terapia manual, especificamente para terapia manual, foi criada, que foi a Escola de Osteopatia do Still, em 1892, na cidade de Kirksville. E ainda existe essa escola até hoje lá, e começa a criar essa, hoje, profissão dentro dos Estados Unidos, que é da osteopatia. Um pouquinho depois da criação da Escola de Osteopatia pelo Still, surge uma outra teoria manipulativa chamada quiropraxia, quiro de mãos, prática das mãos, e criada por Palmer. Palmer era canadense, que imigrou para os Estados Unidos, e ele lá dizia que ele tinha mãos magnéticas. Ele aprendeu com os bone setters também, criou uma tese, ele dizia que ele conseguia salvar e curar as pessoas com as mãos, e ele se chamava de magnetizers. E é uma teoria da subluxação vertebral que lá atrás o Erickson já tinha proposto,
né, ele fundamenta essa teoria, que depois a gente vai falar sobre ela também, mas aí cria a escola de quiropraxia. Nos Estados Unidos, também profissão. Tá? No nosso país, Brasil, tanto a osteopatia quanto a quiropraxia são especialidades do fisioterapeuta, com reconhecimento de título por parte do COFITO, e é uma das formas de fazer terapia manual, não somente elas. E vamos falar depois, será que para que eu possa ter resultado mesmo, tem que ser osteopata, tem que ser quiroprata, o que eu devo ser? Enfim, está na parte de mitos e verdades. Chegando mais próximo de nós, agora já século XX, John Mehnel, um dos grandes nomes da terapia manual, era médico, tá? Ele também era filho de outro médico, e foi treinado pelo seu pai, que era o James Mehnel, e ele passou a ensinar, e ele dizia, isso aqui tem que ser ensinado para fisioterapeutas. Ele foi um dos grandes propulsores da fisioterapia, a gente deve muito a Mehnel. Como também a uma pessoa que era contemporânea dele, que era o Cyriax. Já são nomes, talvez, que a gente já comece a soar mais facilmente, né, mais familiares aos nossos ouvidos. Cyriax também tem um conceito de terapia manual, as técnicas de massagem transversa profunda, de agulhamento com fármaco. Então, se a gente tem o dry needling, existia o agulhamento molhado, vamos dizer assim, ou seja, com aplicação de medicação, que era uma das propostas do Cyriax como tratamento. Ele conseguiu definir o que era tecido inerte, tecido contrátil, quando que qual deles estava relacionado à dor, e como fazer um processo avaliativo. Ele bateu muito nessa tecla. Para que eu possa tratar adequadamente, eu tenho que avaliar o paciente. Então, muitos dos conceitos de avaliação que nós temos hoje, graças a Cyriax. Dando sequência, um outro nome muito conhecido nosso, que era Janet Travell. Tá? A Travell, ela era uma pesquisadora da área da musculoesquelética, ela conseguiu estudar, investigar e deixar muito bem claro para nós sobre o fenômeno da dor miofascial, né? Sobre a presença de pontos gatilhos e como tratar os pontos gatilhos. É um dos maiores livros que nós temos na fisioterapia, entre os livros que a gente deve ter na nossa biblioteca, é o livro dela, que ela escreve junto com o Simon, sobre a dor, a disfunção miofascial, como a gente tratar ponto gatilho. E a gente usa muito recursos manipulativos e manuais para fazer o tratamento desses pontos gatilhos. Um outro nome, mais ou menos da mesma época, que é o Gregory Greve, ele é um dos nomes que mais também divulgou e propagou a fisioterapia. Ele foi dedicado à terapia da coluna. Ele tem um livro que é um clássico, que é a Moderna Terapia Manipulativa da Coluna, e que é base para o que a gente ainda faz hoje, né? E até que chega num dos nomes que eu considero assim, se nós hoje somos fisioterapeutas manipulativos, devemos, e a base teórica que a gente tem para explicar, ou para que a gente possa refutar algumas ideias também, foi a partir do conhecimento do Kaltenborn. Kaltenborn era norueguês, foi para a Inglaterra estudar, começou a conhecer esses nomes todos, Mehnel, Cyriax, e aí ele, aprendendo a terapia, aprendendo o mecanismo, porque ele queria entender. As pessoas dizem que isso está certo, por quê? Ele passou a ser o primeiro clínico fisioterapeuta, cientista clínico. Ele nunca escreveu artigos, mas escrevia livros. Então, muitas das bases que a gente tem hoje em terapia manual, graças a Kaltenborn, tem um método de tratamento que ele estabeleceu. Se nós temos posicionamento para fazer uma técnica de manipulação, foi Kaltenborn que descreveu isso primeiro. Se a gente usa um cinto para ter mais facilidade na hora de fazer uma mobilização, manipulação, foi o Kaltenborn que desenvolveu o uso do cinto. A pegada do fisioterapeuta mais próxima da articulação foi Kaltenborn que fez. O início dos graus de mobilização foi Kaltenborn que também estabeleceu. Mas a partir do conhecimento dele, um outro gênio na fisioterapia surge, porque estudou com esses mesmos nomes, e ele passa a desenvolver uma linha um pouco diferente, mas que deu um salto enorme na nossa profissão, que foi Maitland. Maitland, ele tinha interesse pelo exame clínico, ele era muito cuidadoso na avaliação, ele coletava informações, e isso é uma importância para quem for fisioterapeuta manipulativo. Nós devemos ter um tempo dedicado à avaliação do paciente, porque nós vamos conseguir definir que disfunções ou lesões, e aí as terminologias são múltiplas, que o paciente apresenta, e que técnica é melhor indicada para aquele tratamento. Maitland é um dos maiores nomes que a gente tem na fisioterapia.
Ali muito próximo do Maitland, que era australiano, nós tínhamos Mackenzie, na Nova Zelândia, que ele também era um terapeuta manipulativo, e ele investigou muito, e ele descobriu o fenômeno da centralização da dor. Né? Por que eu tenho uma dor na região da minha panturrilha, e à medida que eu faço exercícios e mobilizações específicas na região lombar, a dor que antes era da panturrilha veio para o joelho, do joelho para a coxa, da coxa para a nádega e volta para a lombar. Então eu estou centralizando a dor. Então ele começou a entender isso melhor e deu para nós um método de tratamento que é chamado método Mackenzie, né? O diagnóstico e terapia mecânica, o MDT, que é um recurso que teve uns estudos mostrando não tanta evidência, mas é alguma ferramenta que o fisioterapeuta ainda tem para sua utilização. Até que chega destes nomes todos que eu estou apresentando, o único ainda vivo, né, que é o Brian Mulligan, e ele também foi aluno de Kaltenborn, ele conviveu com Maitland, conviveu com esse pessoal todo, e ele desenvolveu o seu método terapêutico, que é o conceito Mulligan, de terapia manual, que baseia-se em reposicionamentos articulares. Ele fala da teoria da falha posicional. Se eu tenho uma dor e uma perda de movimento, é porque existe uma falha na posição da articulação. Através de técnicas de mobilização, eu reposiciono essa articulação, cessam os sintomas, melhora. Tá? E todos esses camaradas, eles se reuniram, eles estavam em constante conversas, né? Não tinha WhatsApp que nem tem hoje, eles tinham que viajar e se encontrarem, mas eles tinham simpósios e conferências que eles faziam, principalmente na Europa, e lá eles começaram a dizer, nós precisamos fundamentar nossas teorias, nós precisamos criar uma associação, nós precisamos ter algo que nos represente enquanto fisioterapeutas manipulativos ortopédicos. Até que em 74 foi criada a primeira subdivisão da Confederação Mundial, que é a IFOMT. A IFOMT completa esse ano 50 anos de idade, né? E ela é o que nos representa e norteia e dá as diretrizes para tratamento manipulativo. Então, o fisioterapeuta que trabalha com terapia manipulativa ortopédica, ele tem que estar atento às definições da IFOMT para poder dar um guia como guia para o seu tratamento, para a sua prática. Mas que definição é essa de fisioterapia manipulativa ortopédica? Então, a IFOMT definiu como uma área especializada da fisioterapia para tratamento das doenças neuromusculoesqueléticas que se baseia em raciocínio clínico, ou seja, eu não vou fazer algo por fazer, eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquela técnica. Nós utilizamos tratamentos altamente específicos para o tratamento daquela condição, e para esses tratamentos acontecerem, nós utilizamos técnicas manuais e exercícios terapêuticos. Olha só essa parte importante. Terapia manual e exercício. Ela é orientada por evidências científicas que estão hoje na literatura e também se leva em consideração os fatores psicossociais. Então, o biopsicossocial, que a gente fala muito, né? Ele é algo que o fisioterapeuta manipulativo deve levar em consideração. Então, a gente não foge dos níveis, da onde vem a queixa do paciente, qual é o fator mais preponderante e aonde a terapia manual pode ser utilizada com resultado, ou ela pode não ser utilizada, porque o resultado não vai ser tão adequado. Então, tudo é de acordo com o que o paciente apresenta. E essas técnicas manuais que nós temos são movimentos especializados que têm como objetivo modulação da dor, ou seja, nós vamos mudar o nível de dor, de percepção dolorosa desse paciente através de recursos manuais. Nós melhoramos os tecidos na sua extensibilidade, nós melhoramos e aumentamos, recuperamos o ADM do paciente, nós vamos mobilizar esses tecidos moles e articulações, nós induzimos ao relaxamento do paciente a partir de técnicas manipulativas, alteramos a função muscular, fizemos estabilização articular, reduzimos inflamação e reduzimos rigidez. Essa é os efeitos esperados, né, os objetivos esperados pelo fisioterapeuta manipulativo. Com tudo isso que eu falei agora, como definição, a gente pode fazer um resumo em terapia manipulativa é o uso das mãos de forma curativa, ou uma técnica hands-on, ou seja, colocar a mão no paciente com finalidade terapêutica. E
Então, quando a gente fala em uso das mãos, vai muito além do que simplesmente manipular um paciente, que é um dos primeiros mitos que eu começo a falar, que muitos acham, não, só vou dar resultado se eu manipular o paciente, eu não posso fazer mais nada além de manipulação, ou terapia manual é só manipulação. Não é. Massagem é terapia manual. Desativação de ponto gatilho, usando a mão ou usando um dispositivo, pena que eu não trouxe o meu aqui, que tem que foi desenvolvido para a gente dar uma poupada na mão, também é terapia manual. Então, existem várias técnicas que a gente pode utilizar que acabam dando esse resultado para o paciente. E mobilização articular, deixa eu tirar o botão aqui. Opa, tirei. Então, mobilização articular são movimentos contínuos, passivos, eu faço, o paciente recebe, que nós vamos utilizar diferentes velocidades, eu posso fazer em algum momento mais lento, posso fazer em algum momento mais rápido, que vai ser direcionado para as articulações, para os músculos e para os nervos. E com a intenção de reduzir dor, melhorar a função, tá? Recuperar o movimento ideal, adequado desse paciente. Então, a gente pode ver agora aqui a técnica de mobilização articular nesse vídeo. No vídeo seguinte, a gente vai ver agora uma técnica de manipulação. Vou ver se eu vou deixar o áudio, ver se escuta o crack. Foi. Deve ter ouvido, depois eu coloco de novo, se for necessário, mas a manipulação, diferentemente da mobilização articular, ele é um impulso passivo feito por mim, de alta velocidade, ou seja, eu não vou ter várias velocidades, lento, rápido, não, é alta velocidade sempre, mas com uma amplitude de movimento muito pequena, tá? E que está dentro do limite anatômico dessa articulação, também com o objetivo de melhorar o movimento, recuperar a função e redução de dor. Então, técnicas de mobilização ou técnicas de manipulação têm o mesmo objetivo. Quando eu uso uma, quando eu uso outra, vai depender do paciente, vai depender desses fatores psicossociais, vai depender de uma série de contraindicações que existem para que eu possa definir qual a técnica que eu vou utilizar. Meus queridos alunos que estão aí assistindo, se vocês têm interesse em fisioterapia manipulativa, tem que conhecer alguns conceitos, como movimentos osteocinemáticos, os grandes movimentos articulares, certo? Eu tenho que entender o que é flexão, extensão, rotação, inclinação, eu tenho que saber esses movimentos, porque é eles que eu vou recuperar. Porém, para que eu recupere o meu movimento osteocinemático, eu vou trabalhar em cima de movimentos artrocinemáticos, que são movimentos intraarticulares que não são realizados de forma ativa pelo paciente. Ou seja, flexão anterior da coluna cervical, eu faço, vocês fazem, o paciente faz, de forma ativa. Mas o movimento que eu tenho de flexão entre cada vértebra cervical, eu não consigo fazer. Eu vou flexionar só a C5 sobre a C6. Não dá. Eu tenho que flexionar tudo. Então, esse pequeno movimento articular é o que o fisioterapeuta manipulativo vai atuar. É na recuperação desse pequeno movimento artrocinemático para que a osteocinemática possa ser restabelecida. Então, nós vamos tratar um paciente que tem uma disfunção e uma dor, que com perda de movimento do ombro, vamos trazer para o ombro agora, e eu vou colocar o bastão, né? Ele vai fazer o movimento de elevação do braço, mas ele tem uma restrição de movimento aqui na articulação glenohumeral. E eu ficar colocando o bastão para ele fazer, não recupera, ele está passando bastante tempo tratando, está doendo, inclusive. Coloca o paciente na maca, observa como é que está a artrocinemática da articulação glenohumeral, da esternoclavicular, da acromioclavicular, da escápulo-torácica. Então, a gente vai ver todo o complexo do ombro, cada articulação, melhorar a artrocinemática para que o paciente recupere o seu movimento osteocinemático. Então, esses conceitos têm que estar, vocês têm que saber muito bem isso. Porque são esses pequenos ósseos, esses movimentos artrocinemáticos que vão poder fazer os movimentos osteocinemáticos. Se eu conseguir fazer rotação, rolamento, distração, tração, então eu recupero a articulação desse paciente, recupero a condição funcional, reduzo a dor do paciente. Existe um conhecimento também que é necessário do fisioterapeuta manipulativo de saber
quais são as resistências teciduais que o paciente apresenta. E foi Maitland que conseguiu estabelecer esse conceito de graduação de movimento. Então, a gente tem movimentos que vão ser pequenos, movimentos que vão ser grandes, movimentos que vão até o meio, o início da resistência tecidual e movimentos que vão até a barreira anatômica do paciente, e a barreira fisiológica. E eu posso passar essa barreira, vou poder passar da barreira, eu vou conseguir fazer os movimentos do 1, 2, 3 e 4 até chegar no movimento grau 5, que ele passa essa barreira, e esse grau 5 seria, então, a manipulação, o thrust, né? Mobilizações de grau 1 a 4, manipulação de grau a 5. E existe, pelo Maitland, uma classificação desses movimentos, né? Movimentos pequena amplitude, não chega à barreira, grau 2, maior amplitude, chega à barreira restritiva, grau 3, grande amplitude, chega à barreira restritiva, grau 4, pequeno movimento, chegando até a barreira. E o grau 5, ultrapassando a barreira, né? O grau 5, ele vai além disso. E a gente também aprendeu com o tempo que o grau 1 e grau 2, eles eram para a redução da dor e da irritabilidade articular. O grau 3 e o grau 4 é para a redução de rigidez e amplitude de movimento. Eu aprendi assim. Por muito tempo, eu ensinei assim. Até que vários estudos, aí já começa a falar de mitos e verdades, vários estudos mostraram que tanto faz o grau que eu uso, eu vou conseguir tanto redução de dor, quanto redução a redução de rigidez e aumento da articulação. Ou seja, essa classificação 1, 2, 3, 4, um para uma coisa, outro para outra coisa, é para fins didáticos, para que a gente possa entender um pouco melhor a graduação do movimento na hora que eu faço a mobilização. Mas quando é o objetivo redução de dor e o objetivo ganho de ADM, o grau que eu utilizar, tanto faz. Eu vou sempre avaliar o paciente clinicamente, ele me mostrar qual que ele mais precisa ser feito naquele momento. Então, quando vocês forem fazer qualquer formação em terapia manual, já saibam, já cheguem lá falando, já sei disso, né? Em aula, em terapia, na pós-graduação, eu falo justamente sobre isso aqui, nas primeiras aulas que eu dou, que tanto faz o movimento. Kaltenborn criou a lei para nós, a lei do côncavo convexo. Então, eu preciso saber qual o movimento que eu faço entre o côncavo e o convexo, quais as regras que existem da articulação que está fixa e a articulação que está móvel, para qual grau que eu vou movimentar, se eu levo a articulação que está mobilizada para baixo na sua linha articular, eu ganho um movimento ao contrário. E na lei, quando é côncavo em relação ao convexo, inverte isso. Mas esses desenhos estão um pouco estranhos, eu não estou vendo a articulação. Aonde que eu aplico isso, afinal? Aqui. Então, por exemplo, a articulação do joelho, que eu quero ganhar extensão, eu faço um deslizamento antero-posterior da articulação femorotibial, para que o paciente ganhe extensão. Eu estou aplicando a lei do côncavo convexo. Mas se eu quero ganhar agora a extensão com a perna fixa, né? Extensão, ou seja, levantando da cadeira, eu faço a mobilização. Agora, se eu quero manter o meu fêmur fixo, eu quero movimento de extensão da tíbia, eu já vou utilizar outro conceito, eu vou trazer a favor para ganhar extensão. E aí entra um outro mito. Nós aprendemos em algum momento da vida que nós devíamos seguir exatamente o que diz a lei do côncavo convexo. Eu não vou tirar aqui o mérito do Kaltenborn em estabelecer essa lei. Mas, na prática, a gente vê que tanto faz eu utilizar a regra côncavo sobre convexo, convexo sobre côncavo, eu vou conseguir melhora de dor, melhora de movimento. Então, facilitou para a nossa cabeça eu pensar que eu vou utilizar qualquer técnica que vou trazer benefício ao paciente. Então, se eu tenho qualquer técnica que traga benefício, eu devo fazer. É muito melhor do que botar a faixa no paciente, pedir para ele levantar a perna, ou pedir para ele ficar só chutando, rodando o skate na clínica e sem colocar a mão no paciente. Então, colocar a mão no paciente vai trazer resultado para ele, vai trazer benefício. Porque a gente vai buscar as disfunções, que são anormalidades da função articular. Essa condição mecânica da articulação está alterada, nós temos uma barreira restritiva, nós vamos ter redução de movimento. Entendendo essa barreira restritiva, nós vamos atuar sobre ela, com as nossas mãos, recuperando mobilidade do paciente. E quando eu for fazer minha técnica, eu tenho que saber que plano articular eu tenho, qual é o plano de tratamento. Eu posso fazer uma mobilização glenumeral em AP puro, ou seja,
antero-posterior direto, perpendicular em direção à maca, à cadeira, à cama onde o paciente está, se a minha articulação não é 90 graus, ela é 45, então quando eu for fazer a mobilização, eu tenho que entender que existe um plano de tratamento. Ao invés de fazer uma antero-posterior, que eu vou bater a minha cabeça do húmero contra a glenoide lá na região posterior, eu tenho que trabalhar em 45 graus para deslizar a cabeça humeral, para que o meu movimento seja o mais suave possível, acompanhando o plano de tratamento e tendo resposta positiva a isso. Ou seja, eu devo entender biomecânica, eu devo entender de anatomia, eu devo entender de fisiologia articular. Eu tenho que estudar profundamente esses movimentos para entender o que eu estou fazendo. Não é simplesmente colocar a mão e sair manipulando e mobilizando. Eu tenho que entender esse plano de tratamento para que eu possa fazer o meu movimento. Então, vou aprender, vou reaprender, eu vou sempre revisar os conhecimentos biomecânicos e neurofisiológicos da articulação. Para que isso é importante? E eu gosto desse vídeo que eu trouxe aqui, não sei se alguém já assistiu esse filme, Tempos Modernos, do Chaplin, né? Ele representa lá um operário numa fábrica que ele vai todo dia fazer a mesma coisa. Todo dia ele repete o mesmo movimento. Ele criou uma continuidade, e onde numa das cenas do filme ele vai embora fazendo um movimento, porque ele está o dia inteiro fazendo aquilo. Ou seja, eu não posso utilizar a terapia manual igual para todo mundo. Não é porque eu fiz um curso de uma determinada técnica manipulativa que eu tenho que fazer sempre a mesma coisa. Vai depender de cada paciente. E que mecanismo de ação que a gente tem na fisioterapia manipulativa? A gente não estabeleceu ainda. Há vários estudos sendo feitos para poder dar uma resposta mais adequada para aquilo que a gente vê na prática no dia a dia. O que acontece de fato com o meu paciente que melhora aquele movimento. Existem várias tentativas para explicar isso, tá? Principalmente na questão de manipulação da coluna vertebral. E cada escola de terapia manual tem a sua ideia. Cada uma defende a sua tese. A minha é mais essa, a tua é aquela, e a minha é mais importante, ou explica melhor a terapia. O fisioterapeuta ele vem sendo treinado para encontrar alterações biomecânicas por causa dessas filosofias de cada escola, para selecionar a técnica adequada e fazer a correção. Porém, não é bem assim que a coisa acontece. Tá? A gente tem, muitas vezes, dificuldade de entender essas disfunções, e o fisioterapeuta, por mais que hoje exista a cadeira de terapia manual, de avaliação, conforme a visão da terapia manipulativa, a gente não tem conseguido encontrar muitos resultados, principalmente porque a gente tem ainda muitos testes que são utilizados, testes de palpação, testes irritativos, e muitos aqui já passaram pela disciplina de bases de avaliação, não lembro qual é o nome da disciplina. BMTA. Aula agora, BMTA, isso aí. Para mim era outro nome, quando eu fui estudante. Mas nós temos que dar as avaliações, os testes, né, porque está no nosso plano de ensino. Mas ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente diz, olha, isso tem baixa confiabilidade, isso aqui tem uma especificidade baixa, não tem não é bem aplicado, não se responde adequadamente ao teste, não necessariamente o que diz aqui. Muitos testes irritativos para ombro, por exemplo, já foram deixados de lado ao longo da nossa trajetória. Outros têm mais evidência, então a gente tem que escolher aquilo que traz melhor resultado para nós, ou resposta para nós, porque são complexos os mecanismos da terapia manual para que a gente possa entender. Então, a gente não pode simplesmente só chamar paciente e ficar mexendo ele de qualquer jeito. Tem que entender melhor como o resultado vai acontecer. E aí nós temos um estudo, que é esse gráfico aqui, eu vou falar com ele dele novamente depois, do Bialowski. Então, por muito tempo se pensou, terapia manual é botar alguma coisa no lugar. Pronto, melhorou o paciente porque eu recoloquei. Os bone setters faziam isso, reposicionavam os ossos. Eles eram os endireitadores de ossos. E hoje a gente sabe que, na verdade, quando a gente faz um estímulo ao paciente, nós geramos uma cascata de ações, de resultados que vão envolver sistema nervoso central, vão envolver a nossa espinha, nossa medula espinhal, vão envolver questões psicossociais, vão envolver a questão de medo do movimento,
de catastrofização, de cinesiofobia, respostas endócrinas, ou seja, respostas de liberação de mediadores inflamatórios. Tudo isso acontece quando a gente tem uma queixa de dor e quando a gente faz as técnicas de mobilização para reverter esse quadro. Ou seja, não é simplesmente colocar alguma coisa no lugar. Os efeitos da terapia manual são mecânicos, e achava-se que era só isso, mas existem hoje muito bem melhor explicados os efeitos neurofisiológicos, com relação à percepção da dor, redução de dor e inibição da dor. A gente tem ativação de mecanorreceptores tipo 1 e 2, nós vamos ativar a nossa área cinzenta do nosso tronco cerebral, nós vamos fazer a ativação da analgesia top-down do sistema nervoso, ou seja, nós temos uma resposta do sistema nervoso central e periférico para que a gente possa ter redução de dor. Ou seja, não é só colocar uma articulação no lugar, a gente gera um efeito cascata no sistema nervoso, e isso é o que realmente potencializa o efeito da terapia manual. Então cai mais um mito, que terapia manual é colocar alguma coisa no lugar. Então cai mitos de algumas escolas de terapia manual que não olham para o lado do sistema nervoso central para explicar por que aquilo resolve. Cai um outro mito também no sentido de que se eu só manipulo o paciente melhora, pronto, não preciso fazer mais nada por ele. Nós vamos ver lá adiante vários estudos mostrando que somente a terapia manual, o efeito é muito pequeno. Quando associado com outras intervenções, o efeito da terapia manual é muito maior, muito mais robusto e vai trazer a melhor resposta ao paciente. Sem falar no efeito psicológico, o efeito placebo. O paciente tem a expectativa de melhora, ele vai deitar na maca, o Milton vai manipular e eu vou sair dali melhor. E se eu mobilizar ele, ao invés de manipular? Porque ele já teve experiência de manipulação, ele ouviu o Trust, ele quer ouvir o som. O Milton manipula, não teve som, não resolveu, não tratou, não vou nem pagar o atendimento. Será que eu preciso ter o som da manipulação para que o efeito aconteça? Mais um mito que cai. Nós vamos fazer a tribonucleação, ou seja, vamos fazer o reposicionamento articular, sem necessariamente ouvir o som audível, né? Ter aquele estalido, o famoso thrust, né? Estralou o osso, como o pessoal fala, né? Se não estralar o osso, não melhora. Melhora sim, porque a gente tem várias evidências mostrando que o efeito acontece mesmo tendo sem o som. Depende muito do fisioterapeuta, né? Se ele tem domínio da terapia, da técnica, o que ele prefere, qual é a sua técnica de preferência, qual aquela que ele domina mais, aquilo que a gente domina mais, a gente vai usar mais, né? E quais são as expectativas que o paciente tem. Então, tudo isso está envolvido no tratamento. E é importante que a gente tenha aqui uma recomendação que isso foi publicada, não lembro, mas muito recente isso aqui, acho que foi 2019, se eu não estou enganado, falando que quais são as melhores práticas terapêuticas para o paciente com dor musculoesquelética. No número 9, vocês vão ver, usar terapia manual como tratamento adjuvante, ou seja, junto com outro tratamento, junto com outra modalidade. Terapia manual e acupuntura, terapia manual e exercício, terapia manual e agente eletrofísico, terapia manual combinado com outro recurso tem um efeito muito mais robusto, muito melhor para a recuperação do paciente. E várias publicações, várias diretrizes clínicas trazem a terapia manual como indicação nível B, nível A, dependendo da condição clínica do paciente. Dor lombar, dor cervical com déficit de mobilidade, então aqui nós temos, falando sobre manipulação torácica para dor cervical, nível B, excelente indicação. E a manipulação cervical já é o nível C, ou seja, eu posso tratar a torácica para melhorar a dor cervical, sem correr riscos de fazer manipulações cervicais, que fala-se pode ter algum risco, mas se eu posso resolver com a torácica, que é muito mais segura, por que eu vou manipular a cervical? Então a gente às vezes, já cai um outro mito, que quando eu trato com terapia manual, eu tenho que ser específico. A dor é cervical, é aqui que eu manipulo. A dor é na lombar que eu manipulo. A dor é no meu punho, é no punho que eu manipulo. E isso cai por terra. A terapia manual ela é inespecífica. Eu posso trazer resultado ao paciente, mesmo que eu não faça a manipulação da onde é a área dolorosa do paciente. Eu posso utilizar técnicas com maior distância para que eu consiga melhorar aquela dor que o paciente nos apresentou, que é uma dor na cervical, por exemplo. Então, eu trato muitos pacientes com dor no ombro
mobilizações e manipulações torácicas, mobilizações e manipulações cervicais melhoram a condição da articulação glenohumeral. Por quê? Porque existe um efeito neurofisiológico. Ou seja, não é só o local que dói, né? Ou seja, não é ali que eu tenho que tratar muitas vezes. Até está inflamado, não posso mexer agora, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. Então, eu manipulo outras regiões e melhoro aquela condição. Então, mais uma tese que cai por terra, mito, que eu tenho que ser específico. Não. A terapia manual ela é inespecífica e, mesmo assim, ela traz resultado ao paciente. Aqui, outra condição de dor, com dor de cabeça, cervical, com dor de cabeça, uma dor subaguda, manipulação e mobilização, dor crônica com dor de cabeça, mobilização e manipulação cérvico-torácica ou cervical, ótimo resultado, combinado com movimentos do ombro, ou combinados com fortalecimento, combinados com alongamento e com exercícios de resistência. Ou seja, no paciente crônico, a terapia manual somente isolada não vai trazer o resultado. Mais um mito que cai. Paciente venha toda semana na minha clínica que eu vou manipular e você sai daqui sem dor, mas não coloca um exercício no paciente. Ele vai toda semana na clínica, porque toda semana ele vai voltar a ter dor. Então, nós temos que ser éticos também e mostrar para o paciente que somente a manipulação pode não trazer o resultado duradouro que a gente precisa para esse paciente. Na dor cervical com irradiação também, a crônica principalmente, a gente também consegue resultados com mobilização. E que se a gente for para a lombar, que é uma revisão mais recente, 2021, do Jospit, fala também nível A, né, de técnicas ou de mobilização, ou trust ou não trust, nas mobilizações para dor lombar aguda. Então, terapia manual é excelente nessa condição. E na crônica, também, técnicas para dor lombar crônica, é nível A, de utilização tanto manipulação como mobilização. Manipulação é melhor que mobilização? Vai depender daquele momento, do paciente, dos fatores psicossociais, da condição clínica inflamatória. Se eu tiver domínio entre tanto mobilização e manipulação, vou ter grande resultado com esse meu paciente. E temos muitas evidências, já falando em evidências agora, uma revisão sistemática de guidelines, indicando para dor cervical e dor lombar, que nós temos aqui, que ela tem uma recomendação moderada para utilizar terapia manual combinada com outro tratamento. Somente terapia manual ela foi inconsistente, não trouxe todo aquele resultado. Então, técnicas, o fisioterapeuta fez osteopatia e eu só faço manipulação e não faço exercício, teu resultado vai ser pequeno. Então cai um mito. Somente osteopatia resolve? Não. Somente quiropraxia resolve? Não. Somente mobilizações, Maitland, Mulligan, Kaltenborn, seja o McConnell, seja o método que for, não, também não vão trazer resultado. Eu tenho que combinar com a terapia manual com exercício. E cuidado com as contraindicações, né? Existem vários guidelines que nos mostram o que eu posso fazer e o que eu não posso. Cuidar com os yellow flags, tá? Um bom questionário é o Startback para dor lombar, que nos leva à consideração se eu posso utilizar a terapia manual ou não, qual será a resposta desse paciente, é uma bandeira amarela, tá, que nos indica se eu posso ou não, deve ter cuidado. Então eu tenho que ver fatores de risco, psicológico, social e ambiental. A expectativa do paciente pode ser alta, pode ser baixa, então às vezes eu ser um pouco mais cuidadoso, talvez eu traga mais resultado do paciente. Mas, principalmente, quando a gente vai na praia e encontra uma bandeira vermelha, a gente entra com cuidado, né? Então, quando a gente vê bandeiras vermelhas, a gente tem que ter cuidado na manipulação. Teve um artigo publicado não faz muito tempo, um grupo de fisioterapeutas brasileiros, dizendo que o fisioterapeuta brasileiro, ele consegue identificar muito bem bandeiras amarelas, psicológicas principalmente, mas ele não reconheceu bandeiras vermelhas. Nesse estudo, inclusive, foi dado um caso clínico, o paciente tinha fratura e muitos fisioterapeutas falaram que manipulariam. E fratura é uma bandeira vermelha, né? Idosos é uma bandeira vermelha, eu posso não manipular, mas eu posso mobilizar. O paciente teve uma queda com trauma recente, manipulo? Não, às vezes nem mobilizo. História de tumor ósseo, não manipulamos. O paciente faz uso crônico, prolongado de corticosteroide, não manipulamos? Essa pergunta é feita na avaliação, o senhor faz uso de qual medicação? Eu uso um corticosteroide aí faz uns 2 anos, não manipula? Mas quem pergunta para o paciente que medicação ele usa? No estágio, vocês perguntam, e é importante ter essa relação. Paciente com ciática bilateral, aí pode ser um outro problema, pode ser, quem sabe, uma síndrome de caldequina,
Então, a gente não manipula a emergência médica. O paciente teve uma infecção recente, ou o paciente faz uso de drogas injetáveis, todas são perguntas que a gente avalia, isso que é a importância da avaliação para que a gente possa definir qual terapia, né, o que eu vou utilizar nesse paciente. Dor cervical, né, não pode manipular porque vai causar AVC no paciente. Saiu, ano passado, teve 2 publicações em jornais nos Estados Unidos falando sobre isso, sobre uma multa milionária a um quiropraxista que fez uma técnica e que ele teria deixado a paciente teve um AVC após a técnica manipulativa. E aí gerou um estardalhaço, né? Não pode mais manipular, não pode mais mobilizar o paciente. E a gente foi ver estudos que a iFont, inclusive, nos recomenda que o risco de a gente ter um evento adverso, por exemplo, um infarto miocárdico, é de 2.400 para cada 100 mil pessoas, quando uso anti-inflamatório não esteroidal. Um anti-inflamatório. Eu tenho mais risco de infarto, né? Agora, qual é o risco que eu tenho de ter um derrame após uma terapia manipulativa na coluna cervical? É de 0,79 para cada 100 mil pessoas. O risco é muito baixo. É muito baixo. Claro que eu vou tomar algumas precauções, avaliar corretamente o paciente. Então, o processo avaliativo na terapia manual é importantíssimo, porque eu não posso sair manipulando o paciente de qualquer jeito. Então, existem várias evidências mostrando que a terapia manual ela tem evidência, ela tem moderada indicação para o tratamento dos pacientes e que ela tem baixo risco de evento adverso. É muito seguro fazer terapia manual. A gente, inclusive na cervical, a gente consegue ter resultados muito importantes com o paciente com dor cervical, com dor irradiada, dor de cabeça. Oi? 5 minutinhos. Tá bom, estamos indo bem aqui. Mas que terapia manual a gente está falando? Afinal, a gente começar agora a entender se eu faço certo, né? Será que é só colocar uma peça no lugar? Será que é o trenzinho que deslocou? Eu tenho que entender que essa terapia manual ela é importante para eu avaliar corretamente e ter resultado. Porque senão eu vou ficar procurando o motivo do paciente ter dor. Ele está bloqueado, é a perna que está irregular. Agora virou moda, né? A questão é facial, é a fáscia que está alterada, o pé pronado. Enfim, eu não preciso achar respostas onde não existem respostas. É hipomobilidade, é complexo de luxação, são hipóteses biomecânicas que existem que não explicam corretamente ou completamente tudo isso. O que existe é esse modelo que a gente já viu lá do Bialowski, em 2009, a primeira publicação dele, onde a gente tem uma série de efeitos modulatórios da dor. É aquele quadro que a gente viu antes, agora aqui traduzido para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Tá? Tenho dor, acontece uma série de efeitos no paciente. Quando eu faço o estímulo mecânico, que a terapia manual é um estímulo mecânico, eu gero uma série de efeitos que vão trazer benefício ao paciente. E aí a gente tem agora uma série de evidências mostrando que nós conseguimos fazer a partir disso uma modulação da dor. E aí vem uma historinha para vocês. Talvez podem abrir o microfone e me responder. Quanto tempo vocês acham que uma técnica mobilizatória, uma técnica de manipulação gera o efeito de alívio da dor do paciente? Quanto tempo? Quero ouvir enquanto eu tomo água. Pessoal, quanto tempo vocês têm efeito? Opa, acorda aí, gente. Ninguém quer falar, viu, Vitor? São muito tímido. Lá no hospício está todo mundo falando. Professor, pessoal, eu acho que eu acho que assim, momentâneo, assim, eu acho que a gente sai já mais aliviado, assim, da dor que a gente estava sentindo, não sei. E quanto tempo dura isso? Eu acho que é a curto prazo, assim, é momentâneo mesmo a sensação, né? De 5 a 30 minutos. É o tempo de efeito da técnica que eu apliquei no paciente. Para que eu prolongue esse efeito, eu tenho que colocar uma intervenção coadjuvante. Então, eu aumento o poder da terapia manual na reposição articular, no movimento, restauração da mobilidade, com efeitos modulatórios de nível central,
mas eu consigo sustentar esse efeito maior com atividades. E por quê? Nós temos esses efeitos neurofisiológicos. Nós não vamos conseguir apenas fazer manipulação e achar que isso resolve. Não apareceu o slide. Deu tilt aí. Aqui, apareceu. Então, eu consigo fazer um efeito modulatório de baixo para cima e de cima para baixo. Opa! Vamos fazer esse encerramento lá no outro link, que tá falta um minutinho só. Pode ser? É aqui. Beleza. Nos vemos lá. Então tá, pessoal. Vamos mudar pro próximo link, por favor. Falta um minutinho só para acabar essa sala, beleza? Oi? Uhum. Não, deixa eu ficar triste. Nossa, olhando daqui, sua cara tá legal. O seu cabelo, a sua barba e o bigode tá branco, os seus olhos estão brancos. Esse computador é maravilhoso. Uhum. É ruim, né? Vou ter que comprar um computador daqui a pouco. Tá indo, mas tudo certo. Só compartilhar. Apareceu? Foi. Agora foi. Então, a gente tem um efeito. Quando eu faço, ao mesmo tempo que eu tenho a dor, que gera um efeito sensorial ascendente e vai ativar uma série de áreas que vão nos dar, então, a explicação dessa sensação de dor, eu consigo fazer o efeito manipulativo, que vai fazer desde um efeito de barreira, né, a teoria das comportas acontecendo, até o efeito de nível central. E quando eu consigo modular essa dor, eu libero com que haja uma resposta descendente e eu faço uma inibição, ou seja, eu consigo controlar a dor. O efeito, como foi falado agora, é muito curto, em torno de 5, outros estudos falando até 30 minutos de duração do efeito manipulativo. Ou seja, o paciente ele vem até o nosso consultório, ele quer acabar com sua queixa de dor, ele não quer sentir dor. Eu simplesmente manipular, eu vou trazer esse resultado para ele. Só que muitas vezes chegou em casa, ele já está voltando a sentir dor. Então eu sustento o efeito da terapia manipulativa quando eu consigo fazer trazer uma técnica, uma intervenção coadjuvante. Eu sustento. Se o paciente tem um mau controle neuromuscular da sua musculatura lombopélvica, eu manipulo ele porque ele tem uma hérnia de disco, eu consigo ter uma melhora mecânica dessa condição, o paciente melhora, tem ganho de flexão, tem uma redução de dor, mas a musculatura dele não vai sustentar essa estrutura, e aí ele volta a ter crises de dor recorrentes, ou seja, faltou algo. Então faltou ao fisioterapeuta introduzir outros recursos terapêuticos que a sua avaliação lá atrás indicava que deveriam ser feitos, ou seja, eu avalio adequadamente o paciente, eu escolho adequadamente a técnica, a intervenção, seja terapia manual, manipulação, mobilização e a parte adjuvante, inclusive e principalmente importante os exercícios. Aqui, então nós temos aqui a terapia física como intervenção e o mecanismo neurofisiológico. Se a gente for ver lá embaixo, intervenções passivas, como a terapia manual, elas vão ter uma redução da sensibilização central e vão promover uma inibição inibitória, uma inibição descendente inibitória da nossa dor. Ou seja, a terapia manual tem esse propósito. Mesmo propósito que a gente faz com a TENS. A TENS também promove uma inibição descendente da dor. Tá? Nós vamos usar a estimulação elétrica, também vai produzir essa inibição descendente.
Mas entre usar a terapia manual e a TENS, de forma, ou só uso TENS ou só uso terapia manual, e por que não combinar isso? Em consultório eu utilizo. Eu posso fazer a TENS num paciente crônico, por exemplo, com dor lombar. Eu aplico a TENS, coloco os eletrodos no tornozelo do paciente, ou seja, longe da dor, onde ele tem dor é a lombar, mas eu vou gerar um mecanismo inibitório nesse paciente enquanto eu estou fazendo mobilização articular na lombar. Ou seja, eu consigo associar os efeitos para que isso consiga ter uma melhor resposta ao paciente. É claro que alguns outros estudos vão dizer, afinal, o que melhorou? Foi a TENS ou foi a terapia manual? O paciente melhorou o desfecho dor, melhorou o desfecho incapacidade? Então, tive resultado com o paciente. E aí fica uma dica para quem vê muito, né? A gente sabe que no estágio, eu comento, quem já passou em estágio comigo, ou em aula mesmo, de fisiologia do exercício, eu digo assim, como é que é o tratamento que a gente vê aí fora, né? Como é que os futuros colegas de vocês hoje estão manejando a dor do paciente? Professor, é muito eletroterapia. Ok. Eletroterapia tem seu nível de evidência? Tem. Para algumas condições é importante. Eu uso equipamento de eletro, mas eu posso associar com a terapia manual. Ou seja, eu amplifico o meu resultado com o paciente, e quem deposita em nós confiança e nos paga para isso, ele deve ter resultado. Então, se eu consigo ampliar o resultado do paciente utilizando a combinação de técnicas, melhor. Nosso trabalho vai ficar reconhecido, a gente vai ter nossa agenda preenchida por pacientes, e o paciente vai estar satisfeito do seu atendimento também. Tá? Então, essa questão de explicar a neurociência do que envolve a terapia manual hoje cada vez mais presente. E nós temos, se a gente viu todos aqueles nomes antes, né, do Mulligan, do Maitland, do Griev, enfim, a gente tem outros nomes hoje envolvidos na terapia manual, que nos trazem um monte de informações cada dia mais novas, né? E aqui nesse estudo tem o Niches, que é não me engano é belga, e o Puentedura, que tem origem chilena, mas é nos Estados Unidos. São dois pesquisadores, eles trabalham num grupo de dor, e eles estão sempre falando sobre terapia manual e o resultado na dor. E aqui fala sobre a neurociência da dor, explicando o que acontece, né, com relação às atividades que a gente faz. Quando a gente faz a graduação da mobilidade, a gente vai diminuindo por inibição somatória, tá? A gente vai inibindo essa dor. Então, quando eu vou mobilizando o paciente, cada vez mais eu vou reduzindo a sua sensibilidade à dor. Ou seja, qualquer estímulo que antes provocava dor, precisa ter um estímulo maior para provocar dor, porque ele já consegue ter uma resposta neurofisiológica mais adequada. Então, a terapia manual somatória consegue ter efeito. E aí tem um outro aspecto da terapia manipulativa, que é o autotratamento. Então, o nosso paciente ele é ensinado a fazer técnicas de mobilização por si só, que vão gerar esse efeito no paciente, e com isso ele tem uma melhora e uma continuidade do seu efeito mais prolongado. Então, a gente precisa mudar os conceitos, ou reformular os conceitos dessas habilidades da terapia manual na prática atual, na prática moderna. E aqui tem um outro nome entre esses pesquisadores que estão ali, que é o Toby Hall, que é um dos maiores hoje, né, junto com o Creeland dos Estados Unidos. O Hall, se não me engano, é da Austrália. Ele é do Mulligan, é professor do Mulligan, e eles são os maiores pesquisadores hoje que divulgam e publicam sobre terapia manual, especificamente sobre terapia manual. E aqui fala também no outro estado, eu falei do Creeland, aqui ele aparece no outro estudo. Já teve um anterior que eu tinha falado sobre manipulação alta e baixa da torácica. Eles falam que manipulação versus mobilização, o que teve mais resultado? Manipulo ou mobilizo? Somado ao exercício. E o resultado mostrou que a mobilização, a manipulação, tiveram efeitos muito bons, não tendo um sobre o outro melhor resultado. Ou seja, vai depender muito daquilo que eu domino. Aquela técnica que eu fiz, a formação que eu fiz, aquilo que eu tenho mais habilidade para fazer, para trazer o resultado ao paciente. Mas sempre, né, utilizando a nossa gama de possibilidades de exercícios terapêuticos que a gente tem. Tá? Efeitos imediatos na mobilização, manipulação. O que traz mais resultado? Né? Qual que eu preferi usar? Tá? Também, a gente vai tanto mobilizar quanto manipular.
e os resultados são muito semelhantes. Ou seja, a gente não pode achar, e aí vem um outro mito que a gente derruba, é que a manipulação é superior à mobilização. Nenhum estudo mostrou isso. Vai depender de cada paciente. Eu sei técnicas mobilizatórias, eu sei técnicas de manipulação. O paciente muitas vezes vem já com experiências pregressas de bons resultados manipulando. Então, não, quando eu faço manipulação, eu melhoro muito. Então, eu já sei que esse paciente ele vai ter uma resposta, porque depende do fator dele, da expectativa do paciente, a manipulação. Eu posso fazer toda uma conversa, explicar que mobilizações também trazem um resultado muito significativo, às vezes até igual, às vezes até dependendo superiores, dependendo de cada paciente, mas se o paciente tem a concepção dele que a manipulação é o que ele precisa, eu vou manipular. Mas se for um paciente que tem contraindicações, eu vou mobilizar. Então eu tenho que conhecer as técnicas, eu tenho que me apropriar disso, tenho que estudar, fazer os cursos, né? Eu desejo, sonho muito que vocês que estão aqui hoje, se vieram me assistir, é porque vocês têm algum interesse em terapia manual e vocês sejam, daqui a pouquinho, a gente se encontre aí em congresso de terapia manual, em cursos de terapia manual, na pós-graduação que eu dou aula de terapia manual, quem sabe também, enfim, ter interesse para que vocês saibam, mas quando eu faço minha formação em terapia manual, quanto mais abrangente ela for, melhor são os meus resultados. Se eu ficar muito focadinho só num ponto, ou só numa técnica, eu vou ser tecnicista, eu vou ser o Chaplin, e faço a mesma coisa todos os dias, sem pensar muito, né? Só fica apertando o parafuso, enfim. Tem respostas endócrinas também nesse paciente? Tem. Então, tem muito paciente que pode ter uma melhora de condições simpáticas, né, através de mobilização. Um estudo aqui, nível 8 na escala Pedro, olha só. Então, um estudo muito importante, muito bem feito. Aqui o estudo que eu falei antes do manipulação torácica ou cervical versus mobilização sem thrust, né, em pacientes com dor mecânica cervical. Qual o resultado que aconteceu? A gente viu que a manipulação, nesse caso, foi mais superior. Então, esses pesquisadores aqui, que eu acho que o Creelan está aqui também, ó, tá ele de novo, ele conseguiu um resultado mais significativo na manipulação, tá? Então, se eu domino manipulação, eu sei fazer muito bem a aplicação lá na C1 e C2, ou seja, uma manipulação bem alta, tá? Eu vou conseguir ter a desativação de musculaturas cervicais profundas, vou ter redução de dor, eu vou ter melhora na condição de dor de cabeça desse paciente, então eu manipulo. Se eu domino a minha técnica, eu vou fazer a manipulação. Mas se eu não tenho domínio, o paciente vai se beneficiar com mobilização? Vai também. Então, eu vou poder utilizar a mobilização articular também. E quando isso é combinado com exercícios, eu vou trazer mais respostas ao paciente, eu vou trazer melhores resultados ao paciente. O estudo aqui mostra que sim, que eu vou conseguir ter esse resultado muito mais significativo ao paciente, se somado ao exercício. Tá? Então, aqui fica. Manipulação, mobilização, apenas faça. Tem todos os critérios que foram avaliados, indicando a necessidade e a possibilidade de manipulação com o resultado adequado. Just do it. Faça. Manipule. Se eu domino a técnica, eu não tenho por que não utilizá-la. Tá? É um estudo recente, 2021, falando sobre isso. E vocês podem estar se aprofundando sobre esses estudos, porque eu depois vou colocar ali na tela para vocês baixarem os artigos, para vocês estudarem. Praticamente todos os artigos estão ali. E aí eu fico naquela pergunta, né? Manipulo ou mobilizo? O que eu faço afinal, né? Não seria o ser ou não ser, mas é a pergunta que todo mundo faz. Vai depender de cada paciente. Existe uma técnica superior à outra? Tá caindo mais um mito, né? E essa pergunta é feita sempre para quem trabalha com terapia manual. Se tu perguntar isso para o osteopata, o que vocês acham que ele vai dizer? Abra o microfone e me digam. A osteopatia é superior a outras técnicas? Com certeza. E se eu fizer a mesma pergunta para o quiropraxista? Igual. Se a gente for aí para a internet, né, para as diversas mídias sociais que existem, tem gente divulgando o seu trabalho, falando que não, eu manipulo, e aí aquilo
na tentativa de atrair clientela, enfim. E a manipulação, ela chega a ser quase que um show, né, quando faço. Tem uns vídeos, eu não baixei esse vídeo para colocar aqui, mas você já deve ter visto o cara manipulando o retrovisor do carro, faz um movimento assim, quase um golpe, né, que ele faz. Aquilo é muito show, é muito midiático, mas, enfim, cada paciente vai depender da sua condição clínica, da sua resposta, da experiência e expectativa, que tamanho de efeito placebo que eu vou produzir nesse paciente, porque a gente pode produzir efeito placebo nesse paciente, ou ao contrário, o paciente não deveria ser manipulado e eu manipulo porque eu quero fazer aquilo, porque eu julgo que a manipulação é superior, então eu manipulo o paciente sai pior, gera um efeito negativo no paciente, ou seja, não era para manipular aquele paciente. Então, a dica que eu dou para vocês é mobilizem ou manipulem. Façam o máximo de formações possíveis, se vocês querem, né, se dedicar à terapia manual, porque vocês vão fazer como se vocês tivessem o bate-cinto, né? O Batman tinha um monte de utensílios, dependendo do que ele precisava fazer, porque você sabe qual é o superpoder do Batman, né? Sabe qual é o poder do Batman, o Vitor? Dinheiro. Ele é rico, esse é o superpoder dele. Então ele tem as máquinas, as coisas lá. Beleza, então eu vou ser tipo Batman, não sou rico, mas eu tenho um monte de ferramentas para utilizar. E quanto mais ferramentas eu tenho, melhor. Por quê? Para eu não fazer isso aqui. Que são essas coisas absurdas que a gente vê. Já pensaram uma manipulação com pesão ali? E aquilo outro ali que a pessoa quis fazer, ó. Olha aquela manipulação, vê se isso... Acho que foi esse o resultado da manipulação do paciente, né? Eu achei uma explicação para tentar fazer aquilo ali. Então, quando eu tenho um bom processo avaliativo, quando eu domino as técnicas, quando eu avalio e defino qual é a melhor indicação para o paciente, e eu associo a outras terapias adjuvantes ao tratamento, eu vou ter melhor resultado com o paciente. Então, terapia manual sozinha não resolve nada, então já cai um mito também aí nisso. Terapia manual, ela não precisa ser específica, a terapia manual, ela não tem riscos maiores do que o uso de medicações, então muitas coisas que a gente vê contrárias à terapia manual caem por terra porque a ciência explica que sim, ela é benéfica, ela tem recomendação, ela é segura, mas depende muito da dedicação e expertise e processo de aprendizagem do fisioterapeuta que quer se dedicar à terapia manual. Enfim, nós precisamos mudar esse enfoque da terapia manual, que ela é só manipulação. A gente tem que abandonar explicações que não existem plausibilidade, ou seja, a quiropraxia, ela se fundamenta na subluxação. Está provado que não existe subluxação vertebral. A Associação de Quiropraxia dos Estados Unidos, ela rachou no meio porque os mais puritanos ou os mais clássicos defendem o que o Palmer disse. E outros que estão estudando disseram, não, mas não existe isso. A gente consegue efeitos porque existe efeito neurofisiológico. Não, é o osso que eu botei no lugar. Então eles estão brigando, e eu torço pela briga, né, no caso deles. Porque nós vamos ter uma resposta melhor ao nosso paciente explicando que aquilo que eu fiz nele com manipulação ou mobilização gerou esse efeito, que é muito superior a só ir na clínica, manipular e ir para casa. Esse paciente que vai na clínica e volta, vai e volta, ele está perdendo tempo e dinheiro com esse tipo de tratamento. Nós, fisioterapeutas, conseguimos melhor resultado se fazer dessa forma. Nós podemos redimensionar o uso da terapia manual. Terapia manual não é só na ortopedia, na musculoesquelética, mas a terapia manual está na neuro, a terapia manual está na dermatofuncional, a terapia manual está na beira do leito no hospital. Então, para o fisioterapeuta, e vocês, na grande maioria, são alunos, não é a totalidade alunos, se dedicar à terapia manual vai abrir um leque de possibilidades para vocês, seja lá onde vocês estiverem. Eu posso atuar com um paciente geriatra, né, os nossos idosos com terapia manual? Posso, porque a mobilização pode ser utilizada na maior parte das vezes. A manipulação já é um pouco restrita, mas eu posso fazer terapia manual. A massagem é a terapia manual, né? Eu tenho que conhecer os efeitos da terapia manual muito além da biomecânica, só o botar no lugar. Eu tenho que entender o processo no sistema nervoso que está acontecendo. Eu tenho que, a partir disso, ter uma melhor decisão clínica, utilizar o raciocínio clínico
para que eu me diferencie daquele que só coloca, botei no lugar, resolveu. Não resolveu nada. Eu sei por que eu posso melhorar. Com mobilização, manipulação, exercício, eletroacupuntura, seja a intervenção que eu decidir. E utilizar essa terapia manual nessa estratégia multimodal. Não existe um tratamento único e específico para melhorar o paciente. Eu posso utilizar de uma série de outros recursos, onde a terapia manual se combina para ter o resultado. Vou deixar aí uns segundinhos, enquanto eu vou finalizando, para vocês baixarem as referências bibliográficas. Me avisem se conseguiram baixar, se está tudo certinho. Acho que no Dropbox lá, está salvo lá esses artigos. Vocês podem baixar. Se não deu certo, depois a gente pode mandar para vocês também os artigos. Tá? Vou passar adiante, qualquer coisa eu volto depois ali. E, mais uma vez, agradecer, Vitor. Acabamos nos expandindo um pouquinho do tempo, mas acho que agora eu volto aqui só para eles pegarem de novo e já encerro para que abrir para eles, caso tenha alguma pergunta. Deixa eu aqui interromper. Finalizo. Finalizar aqui e voltar aqui para o que eu tinha que tem que sair daqui. Se quiser deixar ali, Milton, no último slide, que eles fazem storyzinho também para marcar a gente, né, cara? Agora vocês façam aí e me marquem, porque eu compartilho. Maravilha. Voltei. Pronto, aqui de volta. Beleza, então. Todo mundo resistiu? Resistiram, ficaram aí todo mundo. Não. O povo que é persistente. Cara, então eu vou te agradecer, cara, então, por se propor aí essa aula pra nós. Quarta aula. Quebrando bastante paradigma, né, sobre terapia manual, acho que é bem importante. Esse era o objetivo. Porque como tu falou, o que a gente mais vê na rede social é isso. Nego falando que eu que eu faço quiropraxia. Muitas vezes o cara não tem nem a formação básica para se dizer que faz quiropraxia ou não. E além disso, o cara nem sabe o que é quiropraxia e nem sabe muito menos os conceitos que tu passou aqui. Então, cara, acho que foi de grande valia quem assistiu a aula aí, acho que curtiu bastante, né? O Pedro tá ali. O Pedro, uma vez em aula, falou que ele tem bastante interesse na terapia manual. Você já me falou isso, né? Já sei do Pedro. Acabou. Pode falar sobre manipulações da osteopatia que vão além da musculoesquelética? Ai, cara, tu quer polêmica, né, Pedro? Até fogo, cara. Ele quer polêmica, cara. Deixa eu ver aqui a pergunta. Deixa eu ver Rodam vários vídeos na internet sobre manobras abdominais para sistema digestivo. Existe algum grau de evidência? Então, a osteopatia, Pedro, ela é dividida em estrutural, que é a musculoesquelética, né? Então, a parte, vamos pensar assim, músculo e osso. Nós temos a parte craniana na osteopatia, né? Então temos as terapias crânio-sacrais e nós temos a terapia visceral. Cara, se for pensar na teoria da osteopatia, que os órgãos internamente também têm movimentos e eles estão ali naquela estrutura fixados por ligamentos que mantêm ele no seu posicionamento, as doenças viriam de alterações do movimento desses órgãos ou do posicionamento deles. Isso em tese. Em tese, porque a escola osteopática defende esse tipo, essa teoria. Ela tem uma das bases da osteopatia é falar sobre as estruturas viscerais. Mas o que, quando a gente olha para as evidências, não existe. Não tem evidência que eu fazer uma manipulação do fígado, eu vou melhorar o ombro. Porque o ombro direito, né? No diagnóstico diferencial de dor do ombro, pacientes que têm alterações hepáticas têm maior chance de ter dor no ombro, por uma ligação ligamentar que existiria, relacionada, enfim. Mas quando a gente vai olhar para a prática, a gente não vê que isso se sustenta. Mas é uma briga que existe nessa questão. Tem muito osteopata que hoje só atua na questão musculoesquelética, estrutural, não faz craniana, não faz... o craniano, então, mais ainda, né? Falar sobre que a sutura craniana teria movimento entre elas, eu fazer
thrusts na sutura, fazer uma técnica de manipulação na sutura craniana, né? Enfim, que movimento que a gente tem na sutura para poder justificar, e o movimento respiratório que nosso cérebro faz, que a gente sente a pulsação do cérebro aqui. Então, assim, são coisas que a gente está aí, as escolas ensinam, mas que nós não vemos sustentação quando a gente olha para a evidência. Na estrutural, sim. Mas tem uma resposta, tem uma pergunta que o pessoal faz, que é, a osteopatia funciona? Cara, a osteopatia como teoria, como ciência ou como profissão, não dá para testar. A gente vai testar intervenções da osteopatia. Então, a osteopatia estrutural, muito boa. A osteopatia visceral, não tem muita evidência. A craniana, então, nem se fala. Então, depende da intervenção dentro do conceito que tu vai utilizar. Resumindo, ainda sabe que a osteopatia nesses casos é baita de um placebo, por enquanto. Na estrutural, a gente vê muito bom resultado, né? O que é uma manipulação? É um movimento graduado, é um movimento de alta velocidade e baixa amplitude, grau 5. Ponto. Sim. Existe esse movimento? Existe. Tem resultado? A gente consegue melhora de dor, função? Tem. Então, na estrutural, tu consegue explicar melhor os resultados. Na visceral, não. Eu, particularmente, fiz formação na escola de terapia manual, aprendi a fazer as manipulações viscerais e eu não utilizo. Diga as viscerais e cranianas, cara, porque uma que não tem como testar, uma que não tem como graduar, e não... Enfim, às vezes não dá nem para falar que parece placebo. Pode ser que um dia surja, né, um estudo mais robusto, explicando, mas a gente tem que ter muito cuidado que o famoso viés de confirmação, depende de quem faz o estudo, porque eu quero jogar, né, a minha hipótese tem que ser, eu tenho que encontrar a minha hipótese, então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Mas analise sempre na escala Pedro, ver se o estudo foi bem conduzido, se foi bem desenhado, né? Isso já é um fator importante para eu ter um olhar adequado para aquele estudo e vejam os resultados que acontecem. E sempre a questão de o viés de confirmação, conflito de interesse, né? Porque existe. A gente tem que ter cuidado com isso também. Show de bola, então, cara. Então acho que seria isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, né? Ela quer saber quando que eu vou lançar um curso de terapia manual. Olha aí, case sucesso. Porque a gente sempre comentou, né? Mas a universidade, o estar na universidade me tranca, né? A gente não adianta, não tem como eu pensar para fazer um curso muito bem desenhado, muito bem feito, para poder passar realmente essa informação, tem que ser uma coisa válida e que valorize o investimento de quem vai fazer o curso. Então, para o segundo semestre, vem a possibilidade da gente estar pensando em trazer uma formação. Eu estou pensando em fazer um curso, mas para deixar em plataforma digital, tipo a Udemy, que é de diagnóstico diferencial, que é uma coisa que pouco se fala em fisioterapia. É dor musculoesquelética, é dor da onde, o fisioterapeuta faz, eu encaminho para um outro profissional, então é algo que é interessante. Então, mas é teórico, então dá para deixar em plataforma e o pessoal ir assistindo. Show de bola, então, cara. Então vamos encerrando por aqui. Vamos liberar também, mas os afazeres de casa. É isso aí, gente. Então, valeu pela presença de todo mundo. Eu tô no quarto da filha. Daqui a pouquinho ela disse que quer ir pro quarto e eu tenho que desocupar o quarto dela. Porque é o ambiente mais tranquilo. E para mostrar que eu tô no quarto dela, ó, eu tô aqui com o Sullivan, aqui, tá no quarto dela. Tem outros bonecos aqui também, então só para mostrar onde que eu tô. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos e todas que estão aí até essa hora acompanhando. Sabe onde me encontrar? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês e torcendo que eu plante a sementinha da terapia manual em muitos de vocês e quem sabe eu possa, né, ajudar vocês se dedicarem a essa área dentro da fisioterapia. Show de bola, é isso aí. Então tá. Pessoal, valeu, até uma próxima. A gente vai se falando. É isso aí, Milton. Obrigado de novo, cara. Tamo aí, tamo junto. Valeu. Falou, gente. Até mais.
Deus. Mãe fala isso, meu Deus do céu. Vamos comentar.